Primeiramente, boa tarde, meu nome é Jefferson, eu sou conselheiro terapêutico. Nessa segunda-feira, dia 8 de julho de 2024, eu quero compartilhar uma leitura que eu fiz com vocês, que se encontra nessa literatura aqui, ó, que chama Examine as Escrituras, que ela sempre passa uma mensagem de fé, força, esperança, disciplina e reflexão para o nosso dia a dia. Vamos acompanhar a leitura comigo? Segunda-feira, 8 de julho. Tu, ó Jeová, és bom e estás sempre pronto a perdoar. Esse é o Salmo 86, versículo 5. Vamos continuar a leitura. Sendo o nosso Criador, Jeová sabe de tudo sobre nós. É incrível quando paramos para pensar que Ele conhece cada detalhe de cada ser humano aqui na Terra. Jeová consegue ver toda a imperfeição que herdamos dos nossos pais. E mais do que isso, Jeová sabe de tudo o que passamos na vida e como isso nos tornou a pessoa que somos. Sem dúvida, Jeová nos conhece muito bem e por isso Ele se sente motivado a mostrar misericórdia. Vamos ver onde confirma isso aqui na Bíblia? Ó, Salmos 103, o versículo 13, diz assim: assim como o Pai é misericordioso com os filhos, Jeová é misericordioso com os que o temem, pois Ele sabe bem como somos formados. Lembra-se de que somos pó. Vamos continuar a leitura? Jeová já provou que está pronto a nos perdoar. Então, se o Deus, da maneira que você entende, compreende e aceita, Ele é pronto para te perdoar se você tiver um verdadeiro arrependimento, por que você não consegue muitas vezes se auto-perdoar? Praticar o auto-perdão e também perdoar o próximo. A gente só consegue obter o perdão praticando o perdão com os outros e com nós mesmos. E quando a gente se arrepende verdadeiramente, pede ajuda ao Deus da maneira que a gente entende, compreende e aceita, pede para que Ele nos ajude a praticar o perdão e principalmente o auto-perdão. Quando a gente entrega a nossa vida e nossas vontades ao Deus da maneira que a gente entende, compreende e aceita, quando você entrega a sua vida, você não está entregando só a sua vida presente, nem a sua vida futura, você entregou o seu passado também. Então peça para Ele forças para você conseguir perdoar as outras pessoas e principalmente se auto-perdoar também. Vamos continuar a leitura? Jeová já provou que está pronto a nos perdoar. Ele sabe que todos nós somos pecadores e estamos condenados à morte por causa do pecado de Adão. Vamos confirmar isso na Bíblia? Romanos, capítulo 5, versículo 12, onde vai confirmar que todos nós somos condenados à morte por causa do pecado original, que foi o pecado de Adão e Eva. 5:12. E as palavras do Senhor dizem assim: é por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Então aí confirma da onde vem, quando ele fala aqui da leitura que eu li, que herdemos de nossos pais quem? Nossos pais originais, Adão e Eva. Vamos continuar a leitura? E não há nada que possamos fazer para livrar a nós mesmos ou outra pessoa do pecado da morte. Não há nada que nós possamos fazer por nossas forças. Vamos ver onde a Bíblia confirma isso? Salmos 49, versículo 7, diz assim: nenhum deles pode jamais remir um irmão,
nem dar a Deus um resgate por ele. O 8 diz assim, o versículo: o preço de resgate pela sua vida é tão alto que estará sempre além do alcance deles, da gente providenciar o nosso próprio resgate. Mas a gente teve o resgatador, que foi o seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar a leitura que vai falar desse resgatador aqui, ó. Mas o nosso Deus amoroso mostrou compaixão e fez algo para nos livrar. Como mostra João 3,16, Jeová enviou seu Filho como sacrifício em nosso favor. Vamos ler João 3,16? João 3,16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, amou quem? Eu e você, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna e seja perdoado. Se Deus te amou tanto que ele mandou o seu Filho unigênito para te dar a oportunidade do perdão, por que você não consegue se perdoar? Por que você não consegue perdoar o seu próximo? Perdoar não significa conviver, mas você não levar consigo ressentimentos, raivas, sentimentos negativos como ódio de uma pessoa ou de si mesmo. Peça ajuda por Deus da maneira que você entende, compreende e aceita, para estar praticando o perdão com os outros e o perdão consigo mesmo. Vamos terminar a leitura? Jeová enviou seu Filho como sacrifício em nosso favor. Em Mateus capítulo 20, versículo 28 diz assim, ó: assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em troca de muitos. A nossa vida também tem que ser assim. Se nem o Filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, ele veio para ser servido, a gente tem que vir também para poder servir ao nosso próximo. Em Romanos 5:19 diz assim, ó: pois assim como por meio da desobediência de um só homem, que foi Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos serão justos. Vamos procurar ser obedientes ao Deus da maneira que a gente entende, compreende e aceita. E se a gente não tiver força, que a gente não tem força por nós mesmos, essa força tem que vir através do seu Espírito Santo, que ele envia como consolador por nós. Que ele te console nesse momento, que ele consiga fazer você praticar o perdão com as outras pessoas e praticar o auto perdão consigo mesmo, porque você é merecedor de ter o auto perdão quando você pratica o perdão para o seu próximo. E se Deus te perdoa, por que você não consegue se perdoar e perdoar os outros também? Essa reflexão que eu venho deixar no dia de hoje, nessa segunda-feira, dia 8 de julho. Quero desejar, na verdade, que o Deus da maneira que você entende, compreende e aceita, conceda para você uma semana maravilhosa e uma segunda-feira melhor ainda. Obrigado, família. Encontro no mistério, em meio